1 Samuel, capítulo 25, nós estamos numa jornada de 3 semanas. Deixa eu te explicar o que vai acontecer. Hoje é a segunda mensagem sobre sabedoria, e vou dizer para vocês que não é fácil. Pregar sobre sabedoria mexe com o ser humano, mexe com as pessoas. A esposa chega em casa e fala: tá vendo? Você precisa ser mais sábio. O marido fica bravo com o pastor: pastor, você prega essas coisas, isso me complica. Eu quero assistir o jogo à noite. Eu não sei. Eu falo para alguns meus amigos que pregar sobre sabedoria é mais difícil. Então hoje eu vou trazer uma história de sabedoria, um fato de sabedoria. Quantos creem que Deus tem sabedoria para você? Quantos precisam de sabedoria? Semana passada, para quem perdeu, rapidamente, eu falei sobre algumas coisas que você está tentando resolver com milagres. Você precisa resolver com sabedoria. Concorda com isso? A gente quer resolver com milagres coisas que deveríamos resolver com sabedoria. Então tem coisas que Deus vai resolver com milagres, sim, e Ele vai derramar e vai fazer milagres na sua vida. Eu creio em milagres, mas eu já aprendi que eu não posso esperar que algumas coisas que dependem da minha ação, da minha decisão, da minha conduta, que Deus só faça o milagre. Eu preciso ter sabedoria. Depois nós falamos que conhecimento é importante, técnica é importante, ciência é importante, mas é a sabedoria que liga todas essas coisas e ensina você a hora de usar e como você deve usar. Algumas pessoas se acham muito conhecedoras, mas não têm sabedoria para aplicar o seu conhecimento. Outras pessoas ficam procurando um sistema, uma técnica, uma chave, um emagrecimento relâmpago em 12 horas. Aliás, eu estava vendo, fui comprar um livro na internet e estava vendo 12 semanas, 12 horas, 12 dias para você mudar a sua vida. Eu falei: meu Deus, se eu criar um livro com 13 não estou brincando um pouco, mas dá para entender. A gente está buscando isso, essa chave. E a sabedoria é um caminho. Eu quero que você decore isso. A sabedoria é um caminho. Hoje o que você está vivendo, você precisa crescer. E eu também. Por isso que nós estamos estudando sabedoria. E quem estuda sabedoria, o tolo fica nervoso, diz a Bíblia, mas o sábio se torna mais sábio. Provérbios fala isso. O tolo fica bravo quando se ensina a sabedoria, mas o sábio se torna mais sábio. Então nós vamos perder alguns tolos. Não, brincadeira, vamos lá. Deixa eu falar. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2 diz assim: havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, note isso, homem abastado. Quando a Bíblia diz que uma pessoa é abastada, eu vou comentando aqui porque o texto é longo. Quando a Bíblia diz que o homem é abastado, é porque ele tem muitos bens, ele é um homem muito rico. Ele está dizendo: tinham 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando, está sobrando um pouco de reverb aqui, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata, formosa. Vocês mulheres são incríveis, né? Estou me redimindo da semana passada. Você estava aqui semana passada, que eu fiz uma piadinha sobre mulheres. Você acredita que a Lupe não queria almoçar comigo? Na hora do almoço ela olhou para mim assim: eu não acredito que você falou aquilo. No meio do almoço a comida parou. Eu falei: o que eu falei? Vamos lá, continue comigo. Nabal desse homem, Abigail de sua mulher, esta era sensata e formosa. Nabal ganhou na loteria, mulher sábia e bonita, meu Deus. Porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Deixa eu explicar um pouquinho. Continua a Bíblia aberta, que o texto é longo. O que a Bíblia está mostrando para nós aqui é que esse homem, ela está mostrando as características dessas pessoas, desses personagens. Então aqui tem uma mulher sensata, bonita, formosa, e por outro lado tem um homem duro, bruto, mas muito rico. E aqui já está um primeiro segredo sobre a sabedoria. A Bíblia nunca determinou que ser rico ou ser próspero é um sinal de sabedoria. Hoje no nosso mundo a gente entende assim: pessoa rica automaticamente ela é próspera, pessoa se é próspera automaticamente ela é sábia. E a Bíblia não está nunca dizendo isso. Aliás, ela não trabalha dessa maneira. Ela está dizendo que você pode estar cheio de dinheiro no bolso, mas você ainda ser uma pessoa que
que não tem sabedoria. Então vamos lá, vamos continuar. Mas note que esse homem era muito rico. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, 5. Enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que te possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, em nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos, a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Então, Davi estava com o bando dele, ainda ele não é rei, ele está com 600 homens lá, e havia um costume em Israel, que quando você estava próximo a essa época de tosquear, Davi prestou um serviço de segurança, e ele merecia receber a paga. Nabal sabia que Davi estava prestando esse serviço de segurança, ele sabia que os homens estavam lá, ele sabia que aquele era um ano muito bom para ele, porque ninguém ia mexer com os funcionários dele, ninguém ia mexer com as cabras dele, porque havia um grande exército ali no quintal da casa dele, tomando conta para ele. Não houve um contrato formal, mas era cultural. Ele nunca chegou e disse: não, eu não quero nada com vocês. Ele sabia que os homens estavam trabalhando, e Davi chegou na época de cobrar o pagamento. Olha o que vai acontecer no versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria ao homem que eu não sei de onde vem? Olha a resposta. Nabal deu um calote em Davi. Você já tomou um calote? O que acontece quando você toma um calote? Não sobe o sangue, você não fica furioso, você não quer pegar aquela pessoa. Nabal chega para você: eu não conheço você não. Você estava aí? Eu nem te vi. O calote é mais ou menos assim, né? Eu não combinei nada. Não estou sabendo, não. Isso é coisa da sua cabeça. Você não é nada para mim. Aquele homem muito rico estava tirando proveito do trabalho de Davi. E aí a história vai pegar fogo. Igual quando pega com a gente, quando alguém faz um calote, né? Ele mudou de conversa, ele ficou pensando nos lucros dele, ele não queria dividir, a ganância entrou no coração e ele manda os moços de Davi embora com desprezo. Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi 400 homens. Davi estava com sangue nos olhos. Ele falou o seguinte: pega a espada todo mundo aí, vamos para lá, e nós vamos tomar tudo lá. Davi estava louco de ira, louco da injustiça que ele tinha passado. Você imaginou você cobrar uma dívida com 400 homens? Mas que dá vontade, dá, né? Quando você toma um calote, pensou, você ter 400 homens, levar 400 pessoas, você vai pagar, vai, Então os moços, versículo 12, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja, 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Davi veio com frases de paz, paz, paz. Porém, se esse disparatou com eles, aqueles homens, porém, não têm sido muito bons, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles.
Percebe aqui, o nosso, diga aí, tinha um trato. Não era formal, não era escrito, mas tinha um trato. E eles cumpriram o trato, guardaram. Versículo 16: de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Lembra que eu falei semana passada que o sábio escuta e o tolo não escuta ninguém? Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, mas olha a quantidade de coisa que esse homem tinha em casa, 200 pães. Quantos pães tem na sua casa? 200 pães, mais ou menos 200? Que bom, vou lá tomar café. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e o pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal, enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela encontrou com eles. Perceba aqui, essa mulher olhou, viu o que estava acontecendo, imaginou, Davi vai vir com tudo, ela nem sabia, mas percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Ela vai para a casa dela, ela pega 200 pães, 4 cabritos preparados, uvas passas, e coloca tudo, odre de vinho, e sai correndo a caminho de Davi. Mulher sábia, ela vai impedir uma desgraça. Aí a Bíblia continua: Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com o mal. Que Deus castigue Davi. Olha como Davi estava, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu, Davi desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Perceba bem isso, ela tem culpa nisso, mas ela assumiu toda a culpa, né? Ela tirou um pouco a ideia do Nabal, caiu de joelhos diante de Davi e falou: tua serva não viu, tua serva. É interessante. Conforme indicado o seu nome, esse texto acompanha tudo. E tua serva não viu os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firme e segura como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito, meu Senhor, todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te a tua serva Davi, disse a Abigail: bendito seja o Senhor. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro.
Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vigue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra. Estamos sedentos pela tua palavra, estamos sedentos para aprender com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Como você identifica uma pessoa sábia? Como você enxerga que uma pessoa é sábia e outra não é sábia? Pelos bens? Pelo sucesso? Pela fama? Eu vou dizer como a Bíblia faz. A Bíblia olha para isso. A Bíblia olha para essas pessoas e diz como elas reagem, como elas tomam a sua decisão em meio aos conflitos, é o que define se uma pessoa é sábia ou não. O que diz que eu sou sábio não é quanto dinheiro você tem no bolso hoje, mas como você reage diante aos problemas, às fases difíceis, às intercorrências da sua vida. E todos nós passamos por momentos assim, momentos de desentendimento, momentos de que a gente acha que foi lesado, momentos que a gente sente a injustiça, momentos que nós não temos nada a ver, mas a nossa família está em risco e nós estamos passando por uma dificuldade e nós precisamos agir. É nessa hora que a sabedoria se manifesta. Então nesse texto você tem 3 personagens, e aí é onde eu quero que você enxergue a sabedoria. Um que é Nabal. Nabal é um personagem que quando ele começa a falar e quando ele começa a dizer, a Bíblia sempre está trazendo ele como uma pessoa que não ouve ninguém, uma pessoa que toma decisões não pensando nas consequências dos outros, uma pessoa que não enxerga o que está acontecendo na vida dos outros, e está trazendo a guerra para dentro do seu quintal, está trazendo a guerra para dentro da sua casa. Esse é Nabal. Ele vai tomando decisões e vai falando e vai dizendo e vai quebrando contratos e vai fazendo aquilo que está na cabeça dele e não percebe as consequências. E é interessante que a Bíblia diz: olha, não dá para conversar com Nabal, não dá para explicar para ele o que ele fez, ele não enxerga o que ele está fazendo. Mas aí tem um segundo personagem, que é onde eu quero gastar mais tempo, que é Davi. Davi não é uma pessoa tola, Davi é uma pessoa sábia, é uma pessoa que você sabe que Deus usou ele para derrubar gigantes, mas ele está num momento tão difícil da vida dele ali, onde ele se sentiu prejudicado, lesado, maltratado, envergonhado, humilhado, que ele começa a tomar decisões pela ira, ele começa a tomar decisões por justiça própria, por vingança própria. E aqui está o segredo, meu irmão, aqui que está o segredo, preste atenção nisso. É muito simples, mas é muito difícil. Às vezes você é uma pessoa sábia, você está recebendo sabedoria de Deus, mas na sua atitude hoje, na maneira como você está decidindo pelas suas emoções, você está decidindo pelo seu orgulho, você está decidindo pelo seu ego. E Davi não está pensando no futuro dele, Davi não está pensando no que vai acontecer daqui a alguns anos, ele não está pensando que ele vai ser o rei, que vai ter a mão manchada de sangue, que tomou posse indevidamente, que cobrou justiça própria, e ele está louco, ele está irado, ele está cheio de ira. Aqui eu quero ministrar na tua vida, preste atenção. Há coisas que nós fazemos que não são sábias, porque nós deixamos as nossas emoções controlar a nossa vida. Há momentos que você vai ser provado, e é nessa hora que a sabedoria tem que dizer: calma, não tome decisões precipitadas. Quantas pessoas, querido, eu já vi querendo se separar por ter uma semana ruim com a sua esposa, ou ter um mês ruim, ou ter até um semestre ruim, e você quer se separar porque você está cheio de ira, porque ela não fez o que você gostaria que ela fizesse. Quantas pessoas não param o emprego porque não conseguem agir com sabedoria diante de um interpério, uma injustiça do seu patrão? Ei, se você está comigo, diga glória a Deus, meu irmão. É nessa hora que Deus vem falar comigo, fala: Klaus, lembra de Davi? Porque eu estou com a espada na mão e sangue nos olhos.
É muito fácil você ter um exército de 400 pessoas e ir lá cobrar justiça com as próprias mãos, todos guerreiros preparados, e entrar e não deixar nenhum homem vivo. Mas isso prova o quê? Prova que você não é sábio. Assim como é muito fácil você às vezes pedir a conta e abandonar tudo, e deixar sua família, e deixar o seu trabalho, e deixar seu ministério. Isso é muito fácil, mas a sabedoria não está aí. A sabedoria está em você deixar Deus guiar você, e deixar que você seja guiado por Deus na direção que Deus tem para você. Eu não sei se você, eu acho que eu quero entrar fundo nisso. Eu não sei se eu consigo, porque às vezes nós não percebemos que isso acontece na nossa vida. Você não é um tolo, mas está passando por uma fase de querer tomar decisões sem pensar nas consequências, e está trazendo a pobreza, está trazendo a guerra, está trazendo a luta para o quintal da tua casa, desnecessariamente. Porque você está tomando justiça própria, porque você está querendo fazer as coisas como você acha que deveria fazer. Eu já passei muitas vezes por momentos como esse, muitas vezes, de querer dizer, olha, eu vou resolver, eu vou fazer, e o Espírito Santo falar comigo aí, calma, deixa que eu vou cobrar essa conta, seja sábio, você tem muito a perder, e aquela pessoa não tem nada para perder. Você tem um destino, você tem um reinado, Davi, você tem grandes projetos de Deus, e você está perdendo isso por agir por falta de sabedoria. Mas então tem a terceira personagem, que é Abigail. E eu acho Abigail a única sensata e sábia dessa história, não é verdade? A primeira coisa que Abigail fez, ela pegou tudo o que ela podia rapidamente e tomou uma ação, tomou uma atitude de trazer paz, de evitar a guerra. Ela não tinha culpa de nada. Aliás, ela nem ia morrer, porque ele só ia matar os homens. Então ela falou, beleza. Não, o sábio não age assim. Sabe o que acontece? Ela vai pegando tudo que ela tem, ela vai rapidamente tomando uma decisão, e quando ela vai falar com Davi, ela tira o ego dela para fora. Ela começa a dizer, eu sou tua serva. Tem muito ego nessa história, tem muita vaidade nessa história. Me perdoe os homens aqui, eu vou falar um pouquinho com os homens, mulheres, me dê um pouco de licença. Muita testosterona, muita coisa de hormônio, vamos vencer, vamos lutar, nós somos guerreiros, não leva desaforo para casa. Entende isso? Você me magoou, está magoado, eu não falo mais com você, não tem perdão. Homem é assim, homem ele perdoa, mas não conversa mais, não é? Não, te perdoei, mas você na sua, na minha, sem conversa. Eu estou chateado, estou magoado, e eu não vou falar com você. E quando eu falo com você, é com espada na mão. Entende isso? Mas a Abigail vem, ela se prostra, ela fala, eu sou tua serva, perdão pelo meu erro, perdão pelo que eu fiz, perdão pelas coisas que eu não deveria ter feito. E ela não tinha feito nada, mas ela vai apaziguar. E aqui está a chave da sabedoria. Querido, se você quiser entender se há um inimigo da sabedoria que você precisa combater, e é impossível você ser sábio se você não controlar o seu ego. O ego é o inimigo da sabedoria. O ego faz você tomar decisões que você não deveria tomar. Sabe por que você está tão chateado? Porque o teu ego está ferido. Sabe por que você está tão magoado? Porque o teu ego está ferido. Sabe por que você não consegue obedecer o teu chefe? Porque mexe com o teu ego. Sabe por que você não consegue pedir perdão? Porque o ego não deixa. Essa mulher, para poder fazer isso, ela deixou o ego dela de lado. Mas os dois homens brigando na história, eles estão com os egos inflados. Um dizendo, eu sou rico, quem é esse Davi? Que tipo de pessoa ele é? E o outro dizendo, ei, você não vai me desprezar não, você não vai me diminuir, eu vou para cima de você e vou acabar com você. A gente está cansado de ver isso nas ruas, querido, nas brigas nos trânsitos, pessoas perdendo vida por causa do nosso ego.
O ego é uma coisa difícil da gente entender e ministrar, mas você precisa compreender que é impossível ser sábio sem ter um ego transformado. E é por isso que Deus muitas vezes vai trabalhar na tua vida, vai te pôr em desertos, e o deserto não é um destino, não é para você morar lá, mas tem gente que está morando no deserto. Por quê? Porque não está deixando o ego ser transformado. Mas você precisa entender, primeiro, por que Deus quer fazer isso? Porque quando Ele tira o ego da sua vida, primeiro que o ego divide a glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Segundo que a Bíblia diz que o ego é o princípio o orgulho é o princípio, o início da queda. Mas a terceira coisa que o Espírito Santo falou comigo esses dias, eu fiquei pensando, por que Deus, o Senhor trabalha tanto o nosso ego? Por que o Senhor sempre coloca a gente em situações para o nosso ego ser trabalhado, moído, não é verdade? Por que a gente passa por momentos que a gente tem que ficar quieto, e as pessoas nos humilham? O Senhor permite isso para que o nosso ego não seja inflado. Sabe o que Deus falou para mim? Eu não posso entregar para você sabedoria se você tiver com seu ego inflado. Então eu preciso tirar o seu ego para te entregar aquilo que é o meu maior tesouro para você nessa terra, é te dar sabedoria. E para você ter sabedoria, querido, com ego não funciona, porque um é contraditório ao outro. Então Deus precisa tirar. Mas eu vejo, querido, todos os dias como pastor, e como pastor eu quero falar para você, como o nosso ego nos atrapalha de receber bênção, de receber promoções, de receber bênçãos financeiras, de receber, porque a gente tem ego. A pessoa quer dar algo a você, mas para você passar por esse processo, você precisa ser servo, e para ser servo, teu ego tem que ficar de lado. Ah, meu irmão, isso é muito sério para mim. Eu vejo pessoas, eu vou dizer para você, isso é uma coisa que Deus trabalha na minha vida. Todos nós temos que trabalhar o nosso ego. Eu não estou aqui dizendo para você, eu tenho um ego transformado, você não. Eu estou chamando a sua atenção para que algumas coisas que você passa, e alguns buracos, e algumas guerras que você enfrenta, e eu também, são guerras baseadas ao nosso ego. Não precisava ter guerra, não precisava estar tão magoado, você não precisava abandonar o seu trabalho, não precisava tirar o seu ministério, se não fosse o ego. E eu vejo as pessoas, como é difícil, querido. Às vezes eu fico triste, posso ir fundo nisso? Eu fico triste porque o Espírito Santo está aqui, mas o nosso ego não deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Então a gente tem que falar de um jeito, a gente tem que dizer umas coisas assim para as pessoas ficarem impressionadas. O Espírito Santo não quer nada disso, querido, porque não se trata de nós, se trata dele. Então a maneira de eu conseguir abrir espaço para a sabedoria é trabalhando o meu ego. Ah, meu pai falou isso para mim e eu estou muito ofendido. E eu vou dizer para você, querido, a vida é assim, mas você pode ter um ego transformado. Então vamos pensar um pouquinho como que são nossas maneiras de agir com o ego. Vamos? Olha, primeiro ego aqui que eu vejo é o ego de Nabal, o ego superior. Eu sou bom, eu sou rico, e todo mundo está abaixo de mim e eu decido. Você já conhece gente assim? Aqui na Quiros não tem, é impressionante isso. Posso ouvir um glória a Deus por isso também? Mas esse é o ego que a gente mais identifica, é mais fácil de enxergar. Mas esse não é o mais perigoso. Não, você não entendeu. Esse é o mais fácil de identificar, mais fácil de enxergar, mas não é o mais perigoso. Porque tem muita gente que você percebe na oração, é a oração do publicano, né, e do fariseu. Agradeço a Deus por esse culto maravilhoso, porque eu não sou como esse camarada que está aqui. Lembra que Jesus contou essa parábola? Esse é o ego inflado, é o ego super valorizado. E tem gente que tem problema com isso, porque o tempo todo ele precisa mostrar o que tem, os projetos, os lucros, a sabedoria, o conhecimento dele. Mas não é sobre esse que eu queria falar hoje. Posso falar sobre o outro? O outro é o Davi, que é o ego ferido, que é muito mais comum e a gente acha mais bonitinho, mas é um monstrinho. É um monstrinho, porque o ego ferido é o ego da vingança, é o ego que eu estou me sentindo tão rebaixado que eu tenho que mostrar para você que eu tenho poder também.
Isso eu não sei se isso fala tanto com você como fala comigo, querido, mas deixa eu explicar porque que eu estou pregando sobre isso. Existem bênçãos aqui, no mundo espiritual, e você está aqui, e Deus está derramando bênçãos, mas o seu ego está impedindo dela chegar até você. Hoje Deus está tirando isso, para que você possa receber bênçãos que você espera 10, 5, 11, 15 anos, estava lá orando, e você não entendia, mas com o ego você não recebia. Então o ego inferiorizado, ele é tão perigoso quanto o ego inflado, porque um ego inferiorizado, ele fica tentando provar para você, ele precisa trabalhar muito, entende? Ele precisa se valorizar muito, ele tem ira, ele responde, ele não consegue, uma palavra já ofende. Meu Deus, como tem pessoas com ego ferido, elas não percebem, elas acham que não são tão ruins quanto aquelas do ego inflado, mas elas não percebem que uma pequena palavra, e eu vou dizer para você, uma pequena palavra pega um incêndio, porque o ego dele é ferido, e você acha que dinheiro vai resolver isso? Você acha que sabedoria vai resolver isso? Você acha que se você tiver 3 cursos de faculdade, você vai, não trata ego ferido assim. O ego precisa ser transformado. Aleluia! Hoje Deus vai transformar egos aqui, para que Ele possa derramar e tirar pessoas do deserto. Meu irmão, está aqui um camarada que tinha ego ferido, e eu ainda tenho um pouco. Estou sendo público agora. Mas Deus me pôs em 2 grandes desertos da minha vida. Eu me lembro no primeiro deserto que Deus me pôs. Deus tem um senso de humor incrível. Eu tinha um ego ferido, criado dentro de uma família destruída, passando dificuldades, necessidades. Então comecei a trabalhar muito cedo, comecei a ganhar dinheiro muito cedo, e aquilo começou a valorizar o meu ego ferido. Quando você entende o que eu estou pregando aqui, meu irmão? E eu comecei a mostrar, e aí um dia Deus tirou tudo aquilo, e eu comecei a perder tudo aquilo, e eu não tinha nem calça para vir pregar. E eu me lembro até hoje do humor. Eu orei e falei: Deus, domingo eu não tenho calça para ir pregar na igreja, se o Senhor não fizer um milagre. E Deus me deu uma sacola de calça, e quando eu abri a sacola de calça, era aquelas calças de pagodeiro. Eu me lembro que eu tinha uma amarela, que era maiorzinha, amarela mesmo, uma calça amarela, bem amarela, de linho assim, com umas listas pretas no meio, um negócio esquisito. E eu já pus aquela que eu achei a mais bonitinha. E eu cheguei aqui na igreja, uma irmã falou assim: meu Deus! O teu ego ferido faz você não se relacionar com as pessoas. O teu ego ferido faz você levar uma situação de problema ao cúmulo da morte, do assassinato, da vingança, do ódio. O teu ego ferido faz com que você não viva o destino, porque se Davi tivesse matado aqueles homens, eu não acredito que o reinado dele não seria possível, porque aquelas pessoas não iam aceitar um rei assassino. E é isso que Abigail vai falar para ele. É isso que Abigail falou: ô Davi, espera um pouquinho, você está tão irado, você está com o ego tão ferido, mas você está esquecendo, você tem um destino, você vai ser rei. Rapaz, acorda. Esse é o ego. E depois, quando nós olhamos para isso, nós temos o ego transformado. O ego de Abigail é um ego transformado. Mas você precisa entender o ego transformado. A gente fala pouco sobre isso. O ego transformado não se acha nem superior nem inferior. O ego transformado sabe que não se trata dele, mas se trata de Jesus. Você precisa entender isso que eu estou dizendo. Quando o nosso ego é transformado, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Quando o nosso ego é transformado, a gente não está preocupado se as pessoas vão gostar de nós ou se as pessoas não vão gostar de nós. Nós estamos preocupados em viver para a glória dele. Você vai receber muitas críticas, e se você tiver um ego inflado, você vai dizer: olha aqui o quanto eu já fiz, o quanto eu já aconteci, o quanto eu já fiz. Dá para entender? E se você tiver um ego ferido e você receber as mesmas críticas, você vai dizer: escuta aqui, você está pensando que eu sou o quê? Você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe de onde eu vim. Mas se você tiver um ego transformado e a pessoa te fizer uma crítica, você fala: não se trata de mim, eu só estou aqui para servir a Deus, é por Ele e para Ele são todas as coisas, sempre. Deus quer transformar o teu ego.
Deus quer tirar o teu ego da cena para que Ele possa derramar as bênçãos. Quando a gente pensa no ego, eu quero ir mais fundo nisso, posso? Um dos exemplos que nós damos para ego é ego inflado. E por que a gente fala, nossa, esse ego é inflado? Porque a ideia da Bíblia sobre ego nos evangelhos é que quando o ego está inflado, ou seja, quando o termo usado é inflado em grego, físio, quer dizer o seguinte: ele é vazio. O ego é vazio. Pega uma bexiga e põe o máximo de ar dentro, ela fica inchada, inflada, mas ela está vazia. E sabe por que o ego é vazio? Porque no lugar do ego, que deveria estar a presença de Deus, nós colocamos um monte de outras coisas que são infinitamente menores do que o nosso Deus. Então fica tudo chacoalhando lá dentro, fica tudo vazio. O nosso ego, por ser inflado, ele é vazio, e por ser inflado, ele é estendido. E tudo que é estendido, tudo que é esticado, é sensível e frágil. Não sei se você está me acompanhando aqui. O ego dos dois homens, tanto o inferiorizado quanto o que se sentia superior, está tão inflado que está vazio de propósito, está vazio de destino, está vazio da glória de Deus, está tão estendido que está sendo frágil e qualquer coisa fere. E por estar tão estendido e ser tão frágil, as pessoas não conseguem perceber o quanto elas estão ficando magoadas e brigando e discutindo por aquilo que está vazio no seu coração. Então eu quero te dar uma grande dica, querido. Quer ser sábio? Tira teu ego de lado. Não é você pensar menos em você ou pensar mais em você que vai resolver o seu ego. O que vai resolver o seu ego é você parar de pensar em você e pensar no que Deus quer que você seja. Algumas pessoas estão tentando trabalhar o ego pensando menos nela. Eu sei das minhas limitações, eu sei que eu não sou capaz, eu queria ter tido uma educação melhor, eu sou muito fraco. Você simplesmente está transformando o seu ego inflado do mesmo jeito, mais dolorido e mais frágil. Outras estão dizendo, olha, eu preciso pensar, depende de mim também, as coisas são ao meu favor, eu preciso fazer. É verdade, mas não se trata em pensar mais ou menos, se trata em você olhar para a tua vida e dizer assim, não depende de mim, não se trata de mim, é pensar menos em você. E quando você pensa menos em você, como Abigail, consegue ver isso em Abigail? Abigail pensou menos nela. Ela não pensou que toda aquela comida ela tinha preparado para algum objetivo, estava lá para servir. Ela não pensou que ela não tinha feito nada. Ela não pensou que ela não era culpada. Ela não pensou o trabalho que ela ia ter. Ela não pensou na humilhação dela, de dizer tua serva, tua serva, tua serva. Ela pensou menos nela. E quando você pensa menos em você, é nessa hora que a graça de Deus pode se manifestar. A maioria das nossas brigas e nas nossas decisões, meu irmão, está nas pessoas que pensam, eu tenho que pensar em mim, ou eu tenho que mostrar o que eu posso fazer, ou as coisas dependem de mim, e não deixam Deus trabalhar, porque o seu ego está impedindo você deixar de Deus trabalhar na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um ego transformado para você nessa manhã. Deus tem um ego que transforma a tua vida para que você possa viver os planos dele, meu irmão. O que Deus fez com Moisés no deserto, transformar o ego dele. Você precisa entender isso. O que fez Deus no Egito com José, durante todos aqueles anos de prisão, transformar o ego dele. Aquele menino era vaidoso, né? Ele chegou a dizer, olha a capa que papai me deu, olha, eu tive um sonho com vocês, irmãozinhos, todos vocês vão se curvar diante de mim, olha como vocês vão, papai e mamãe, a lua e o sol também, olha que coisa linda. E Deus vai colocar ele lá no Egito, para que no final da vida dele, o ego transformado, ele diz assim, olha, não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me mandaram para cá, mas Deus me mandou para cá, porque não se trata de mim, não se trata de vocês, se trata dele. Deus pegou o ego de Moisés no deserto, querido, porque ele desce, ele diz, bom, agora eu sou o príncipe do Egito, e eu vou colocar algo para funcionar aqui, nós vamos começar uma grande revolta, uma grande rebelião, e eu vou lá e tomo o partido do povo de judeus, dos hebreus, e aí quando acontece isso, ele vai
mata um egípcio, e aí quando ele desce, ele acha que o povo vai aclamá-lo, o príncipe dos hebreus, e ele fala: quem é você? Eu não conheço você. O que Deus está trabalhando nesse texto, meu querido? O que Deus está trabalhando? O ego. Aí ele vai para o deserto, Deus chama ele e fala assim: olha, vamos lá, você tem um propósito. Ele está vazio ainda, porque ele começa a dar as desculpas. Ele diz assim: mas quem é você? Eu não sei falar. Não é pensar mais e não é pensar menos, é não pensar em você, porque você sabe que Deus vai usar você. Eu não sei se eu coloco isso na sua cabeça hoje, mas eu quero te colocar nessa visão, porque é aí que começa o teu destino, aí começa o teu propósito. Então, olha que coisa muito fora do normal. Quem fez a boca? Disse Deus para Moisés. Quem criou os lábios? Mas Moisés não pediu para Deus curá-lo. Deus está dizendo para ele: quem fez a boca? Quem criou o homem? E Moisés: Sabe por quê? Porque Deus está tratando ele. Deus está tratando ele. Quer outro exemplo? Vou lhe dar outro exemplo. Pedro, ele recebe alguns cobradores de impostos e falam para ele assim: teu mestre não vai pagar o imposto? E eu imagino Pedro dizendo assim: claro, como não? Nossa, com certeza, pagaremos. A Bíblia diz isso, eu acho muito interessante. Antes dele falar, Jesus fala assim: escuta, Pedro, deixa eu te contar uma história, vou perguntar uma coisa para você. Quem paga o imposto? Ou seja, ele não tinha perguntado para Jesus o que ele achava, ele não queria saber o que Jesus pensava. E aí eu acho lindo, Jesus é maravilhoso. Ele fala assim: tá bom, então nós vamos pagar o imposto. Lembra do texto? E ele fala assim: vai lá, pesca na boca do peixe. Não, você precisa entender isso. Na boca do peixe vai ter lá uma moeda que vai pagar as 2 dracmas do imposto, para mim e para você, uma moeda de 4 dracmas. Não, você precisa entender. Pedro era o quê? Pescador. Quantas vezes você acha que Pedro pegou um peixe com uma moeda na boca? O que Deus estava ensinando para Pedro aí? O ego. Você não foi lá e falou? Você não é o sabichão? Você não fala aí o que nós temos que fazer sem perguntar para mim? Então, tá ok, vai lá. Pesca um peixe na boca do peixe. Eu fico imaginando, se fosse eu, né? Não sei, Pedro não sei o que faria, mas eu falei assim: a gente não faz assim quando a gente recebe uma palavra de autoridade que a gente não concorda? Não é assim que a gente faz? Peixe na boca do peixe. Eu vou lá, eu vou pegar, mas se não tiver, eu volto. É um peixe. Ele falou que é o primeiro que sair. Não tiver, eu vou. Não achei. O que é isso? O que é isso, querido? É o ego. Mas quando Deus vem na nossa vida, Ele quer transformar o nosso ego. Porque quando Ele transforma o nosso ego, você está pronto para ser usado por Ele. Você está pronto para ser o instrumento poderoso que Ele quer que você seja. O que impede eu de ser sábio? O que impede você de ser sábio? Eu sei o que é. É o nosso ego ferido, inferiorizado, ou o nosso ego supervalorizado. Então pare de pensar um pouco em você e pense no que Deus quer para você. Pense no que Deus quer usar você. Como eu vejo pessoas, como é difícil isso, querido. Pessoas impedindo a bênção de Deus chegar por causa do seu orgulho. Pessoas impedindo a bênção de Deus chegar por causa da sua vaidade, destruindo a sua família, trazendo a guerra para dentro de casa. Porque o sábio sabe a hora de falar e o sábio sabe a hora de ficar quieto. Mas aqui está o segredo que eu queria compartilhar com você nessa série. Sabe o que nos falta? Nesses anos todos que eu oro e busco sabedoria, eu quero te ensinar isso. Falta você ter fé na sabedoria. Nós não acreditamos que a sabedoria, na prática, vai nos trazer o que a Bíblia diz que ela vai nos trazer. Vou explicar. Desses 3 personagens, nós somos um deles.
Talvez em alguns momentos da nossa vida nós sejamos os três. Tem fase de Nabal, tem fases de Davi, inferiorizado, querendo mostrar, olha, você pensa que vai levar, não vou tomar calote, não é isso? E nós temos fase de Abigail, onde a gente fala, não, eu vou ficar quieto, eu vou ser sábio. Mas é interessante que nesses anos todos que eu pastoreio, sou líder, a mais difícil de tudo é a pessoa acreditar que se fizer do jeito de Abigail, vai ser abençoado. Eu não sei se você concorda comigo, mas a minha experiência diz o seguinte: eu vou o quê? Vou ficar esperando, eu vou tomar a decisão, é agora. Eu vou ficar jogando xadrez com você, não, eu vou lá e quebro tudo e acabou. Não é assim? Aí você fala, calma, tenha paciência, tem hora certa para falar e tem hora certa para calar. O que a pessoa fala? Não, não acredito nisso. Se você conhece o final da história, Deus vai fazer justiça e Nabal vai morrer. E Abigail vai se tornar a esposa de Davi. O que a Bíblia quer dizer com esse final de história? Ela quer dizer que nós às vezes não acreditamos que o caminho da Abigail, o caminho da sabedoria vai trazer as bênçãos. Mas ele não só trouxe bênçãos, como trouxe promoção. Agora ela vai ser uma rainha. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que se nós servirmos, se nós tirarmos o nosso ego de lado e pensarmos menos em nós mesmos, nós seremos abençoados. O que o mundo está dizendo para você todo dia é que você tem que pensar em você mesmo, que você tem que ser feliz. E a Bíblia está dizendo para você que o pior jeito de você ser feliz é pensar só em você. Que o pior jeito de você ser feliz é ter um casamento onde cada um está pensando só em si. Mas se você quiser felicidade dentro da sua casa, é você pensar na felicidade do outro. Jesus disse isso: faça o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Mas a sabedoria está aqui, querido. Eu preciso acreditar que isso vai me trazer o retorno. Como é difícil quando você está passando por um momento de humilhação e você se calar e fala assim, olha, Deus é meu juiz, Deus vai fazer a minha justiça. Como é difícil, querido, quando você está passando um momento de infelicidade, onde você vê lá todos os posts das pessoas viajando e todo mundo está em Paris, todo mundo está na Disney, e você está passando uma luta, e você acreditar que esse é o momento de você ser sábio e gastar menos, e acreditar que isso vai trazer o retorno que você espera. Como é difícil quando alguém está humilhando você no seu trabalho, você ficar quieto, você não vou pedir a conta, eu não vou tomar decisão própria, eu vou orar, vou deixar Deus tomar a condição, e acreditar que ainda você sendo sábio, as bênçãos maiores vão vir sobre sua vida, maior do que se Davi tivesse matado aqueles 400 homens, maior se ele tivesse ficado com as 3.000 cabras, maior se ele tivesse ficado com tudo que era de Nabal. Deus tinha algo maior. Mas nós vamos acreditar na sabedoria. Eu já vivi momentos de conflito aqui na igreja, onde as pessoas chegam para mim e falam assim, você não vai fazer nada. Eu digo, não. Mas por quê? Porque Deus não mandou eu fazer. E na hora que eu senti que Ele mandou, não, mas você é o pastor. Eu sei que eu sou pastor, eu não vou deixar de ser o pastor porque eu não fiz nada. Mas eu confio na sabedoria. Eu confio que ela vai trazer o retorno que eu não posso trazer, nem você pode trazer. Eu confio que você está olhando nas 3.000 cabras e Deus está olhando para o meu destino. Ah, você não entendeu o que eu falei agora. Você está olhando na felicidade imediata e Deus está olhando o propósito que Ele tem para você, que é muito maior. Eu quero que você diga isso comigo agora com toda a tua fé. Deus tem um propósito maior. Agora eu estou te explicando para você por que você entra no deserto e não sai. Só sai do deserto quem deixa Deus trabalhar o seu. Diz aí você. O deserto só tem uma finalidade para nós. É trabalhar o ego. Não tem outra finalidade, não tem outro propósito. Deus não precisa. Mas todo servo de Deus que eu conheço, que vai ser poderosamente usado, passa por um deserto. Porque o ego
conspira contra a glória de Deus e a sabedoria. Eu quero terminar assim. Comece a pensar nas suas decisões. Comece a pensar nas últimas decisões que você tem tomado, ou nasquelas que você quer tomar, porque às vezes a pergunta está na resposta, né? Quando você faz a pergunta para você, você encontra a resposta. Por que você tomou? Você tomou por sabedoria? Você tomou porque você acreditava na sabedoria? Ou você tomou porque você estava se sentindo inferiorizado? Eu não sei se você já viveu uma situação como essa, mas você às vezes está no meio de uma pessoa e ela começa a jogar as suas credenciais, as suas carteiras, sabe? E a contar os seus sucessos. Qual é a nossa tentação? Qual é a nossa tentação? Falar uma história maior. Para quê? Eu vou contar uma experiência que eu vivi essa semana que Deus trabalhou o meu ego. Posso? Que vai fechar tudo isso que eu estou dizendo. Mamãe tem 77 anos. Mamãe está bem, está lúcida. E a cada 15 dias eu vou na casa dela, sento lá, ouço. E essa semana eu estava atrasado, fiquei meio doente e não tinha ido. E eu fui. Eu abri a porta, falei: oi mamãe, eu quero que você preste atenção nessa história que você vai entender. Mamãe falou: oi filho, tudo bom? Que bom que você veio me visitar. E começou a falar dos meus irmãos, do Júnior, da Simone. E eu percebi que mamãe estava aflita, falando várias vezes do meu irmão, contando histórias do meu irmão, como se fossem minhas. Eu falei: mas mamãe, por que você está falando tanto do seu filho preferido? Eu não tenho ciúmes não, gente. Isso é uma coisa que Deus não me deu, os ciúmes. E ela disse: não, é que eu estou preocupada. E aí eu fiquei pensando por uma fração de segundo. Eu falei: meu Deus, eu saí da minha casa, vim visitar você, e você só fala do teu filho? Ei, hello, eu estou aqui. Esse seria o ego ferido, não é? Mas eu comecei a tirar o meu, graças a Deus, Deus me deu um momento de lucidez. Eu comecei a tirar o meu ego de lado e comecei a pensar nela. Por que ela está falando 4 vezes do filho dela? Porque ela está preocupada. Eu falei: mãe, vem aqui, senta aqui do meu lado que nós vamos fazer uma videoconferência com o seu filho. Aí eu liguei para o meu irmão, fofo, entendeu? Falei: ô Júnior, ô querido, você está onde? Eu estou aqui em casa e tal. Ó, tem uma pessoa aqui que quer muito falar com você. Eu vim aqui visitar, mas ela só fala em você. Todo mundo tem uma pontinha de ego ferido, né? E aí ela começou a assistir, ver o meu irmão, né? E ela não entende ainda, então eu falei: mãe, está ao vivo, está aí. Ela: oi, oi. E ela ficou tão feliz, tão feliz. Falaram lá uns 5, 10 minutos, nós conversamos os 3, ela desligou. Ela era outra mulher, calma. 80% da agitação dela tinha ido embora. Você entende isso? E quando eu fui embora, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei: Deus, o que o Senhor queria me ensinar disso? E Deus falou: quando você tira o seu ego, você começa a enxergar o outro. E só quando você enxerga o outro, você pode ser sábio. Não se trata de você. Não é que ela não te ama. Não é que ela não se importa. Mas o momento que ela está passando, ela precisa de você e não você precisa dela. E quando a gente amadurece, a gente aprende isso. Os nossos pais cuidaram de nós até um certo ponto, mas vai chegar um momento que os nossos pais precisam de nós e não nós precisamos dele. E a gente vai cuidar deles não porque a gente precisa deles, mas porque eles são os nossos pais. Você entende isso? Por isso eu quero ministrar na tua vida hoje. Há uma liberação de Deus para você.
há uma liberação de Deus. Há 4 coisas que eu vou terminar agora. Agora eu vou, pode ficar pronto. 4 coisas, rapidamente, que eu esqueci de falar. 4 coisas. Você aguenta 4 coisas rapidamente? Primeiro, um dos problemas é que nós não acreditamos na sabedoria. Diga aí, eu acredito na sabedoria. Segundo, Deus está lhe chamando para você crer na sabedoria. Por quê? Porque coisas maiores Deus tem para você. Você crê nisso? Por que Deus está trabalhando tanto com o teu ego? Porque Ele tem coisas maiores. Você imagina você se perder a tua salvação, porque Deus derramou um reinado na tua vida, mas você não consegue controlar o seu ego. Com um deslize de Davi, por causa da vaidade dele e da preguiça, olha onde ele foi parar. Olha quanta destruição. Terceiro, Deus lhe quer dar sabedoria para você cumprir o seu propósito. Sem sabedoria, querido, o teu propósito vai matar você. Sem sabedoria, o teu propósito vai frustrar tanto a tua vida que você não vai chegar a lugar nenhum. E quarto, sem a sabedoria, você terá as mãos manchadas de sangue. Você precisa entender isso. As suas decisões vão ser por ego inflado ou ego ferido, e elas vão manchar suas mãos de sangue, vão trazer a guerra para dentro da sua casa. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Deus trabalhe no teu ego e transforme o teu ego, como eu peço para Deus transformar o meu. Eu costumo orar e dizer: Deus, ego é como piche, ele gruda, a gente não consegue tirar às vezes. Mas uma coisa que eu tenho orado muito é: Deus, trata o meu ego. Eu não quero ser inferiorizado, já fui. Eu não quero me sentir diminuído, mas também não quero me sentir superior. Então o que eu quero me sentir? Eu quero sentir que não se trata de mim, se trata dele. Se trata do que Ele quer fazer na tua vida. Não se trata das minhas palavras. Se trata do que Ele quer operar em você hoje. Não se trata se eu preguei bem ou preguei mal, mas se trata do que você ouviu o Espírito Santo falar com você. Consegue entender? Se você está aqui 1 hora ouvindo eu pregar e não conseguiu ouvir o Espírito Santo falar com você, não é culpa minha, porque Ele falou com você. E às vezes nem foi com as minhas palavras, foi no seu coração. Porque não se trata de mim, se trata dele. Se você recebe essa palavra, levante sua mão e diga aqui: Senhor, eu estou aqui, e eu quero deixar o Senhor trazer sabedoria para a minha vida. Eu quero orar agora só por aqueles que desejam na sua vida um ego transformado. Fica de pé no teu lugar e eu quero orar com você, como eu estou orando por mim. Você entende isso? Outro dia, uma pessoa começou a falar de muitas coisas boas e bênçãos e tal, e eu fiquei me sentindo pesado, cansado de tantas coisas. E eu fiquei olhando para aquela pessoa e eu não fiquei com raiva, nada, mas eu fiquei pensando: por que ela precisa me contar tudo isso? Entende? Por que ela precisa me contar todas as bênçãos que ela recebeu nos últimos 10 anos em 30 segundos? Já viveu um momento assim? Eu vou dizer: porque não se trata de você, se trata dela. Se trata de você dizer para ela: eu admiro você. E você só vai conseguir fazer isso se você tirar de lado você e pensar menos em você. Mas eu vou lhe dizer para você: você vai abençoar muito essa pessoa. Talvez você traga até cura para ela. Não é verdade? Dentro da sua casa, as brigas acontecem. Por que a gente briga tanto? Eu vou dizer: porque ele fez uma coisa que você se sentiu inferiorizada. E a mulher, ela briga de um jeito diferente. O homem briga como Davi, 400 na espada, vão para cima. A mulher goteja. Ela começa no almoço, vai acabar no almoço da segunda, vai acabar na janta do sábado.
com a bênção de Deus. Mas há revanche ainda depois de 3 anos. Ela vai falar: lembra? O homem fala: do que, mulher? Lembra? Mas o que é isso? É ego. É ego. Levante sua mão e diga assim comigo: Senhor, eu estou recebendo uma palavra de sabedoria, e a tua palavra diz que quando o sábio ouve uma palavra de sabedoria, ele se torna mais sábio. E eu creio que eu estou alinhando meu destino, meu propósito. Chegou o tempo de eu mudar a página, de eu viver uma nova fase. Basta de ficar na mesma situação. Eu entrego meu ego para ser transformado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle.